A gente tem que somar as nossas técnicas e poder aproveitar, evoluir a empresa como um todo, né? Porque não é só eu que vou ganhar, é a empresa que ganha com esses resultados. E realmente é difícil, é um momento difícil que você tem que falar, não, eu não posso mais estar aqui nesse processo, é um processo mais manual, eu preciso estar ter um posicionamento mais estratégico, eu preciso entender a minha demanda hoje dentro da empresa, o meu papel dentro da empresa e ser assertiva nesse papel. Fala pessoal, bem-vindos ao Além do Software, o videocast que conecta o seu cotidiano, o cotidiano das empresas de tecnologia com o nosso cotidiano, a nossa realidade. Eu sou o Jonathan Santos e hoje a gente vai falar sobre um tema que está cada vez mais presente no universo das software houses, que é autonomia com responsabilidade. E como que a gente pode construir times de alta performance sem cair na tentação daquela microgestão. Hoje nós vamos entender como as áreas de RH e gestão de projetos se uniram para unificar uma cultura de autonomia com responsabilidade, desde o processo da seleção até as rotinas diárias. Então fica com a gente, porque esse bate-papo de hoje vai trazer muitas práticas valiosas e insights para você que busca melhorar a performance das suas equipes sem abrir mão da confiança e da liberdade. Então fica aí com a gente, porque esse bate-papo de hoje vai trazer muitas práticas valiosas e insights para você que busca melhorar a performance das suas equipes sem abrir mão da confiança e da liberdade. E se você ainda não é inscrito no canal, então já aproveita, se inscreve e bora lá! Fala pessoal, eu estou aqui com a Priscila, que é coordenadora de RH lá na TAC Sistemas, é isso mesmo? Correto, é uma satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia e o que nós fazemos hoje lá na TAC. Boa, aí com o Wagner Honorato, que é gerente de projetos. Isso mesmo. Seja Legal estar bem-vindo. aqui, a gente falar um pouquinho além do software, né? O que tem nos bastidores do nosso dia a dia. Legal. Boa, muito bom. Gente, primeiro eu quero agradecer vocês estarem aqui, a TAC que é parceira Tecnospeed, né, cliente de longa data da Tecnospeed, então muito obrigado pela parceria de sempre e vizinhos também, né? Em breve, né? Pois é, Tecnospeed está construindo ali do lado da TAC, estamos fazendo uma barulheira lá, né, do lado do prédio de vocês. Tem barulho de um lado, barulho do outro lado, na frente, atrás, já acostumamos, mas vai passar. Vai até passar. o ano que vem a gente muda e aí vai ficar mais silencioso. Aí só barulho de festa lá nas confraternizações. Isso vai ter bastante. O seu vizinho, inclusive, gosta de muita festa. Pelo menos uma por mês ali tem. Aí, ó, quem sabe coisa a gente boa. não junta ali A gente dá uma passadinha pertinho. lá. Então, gente, seguinte. Aqui no Além do Software, a ideia é a gente compartilhar o que acontece, né, por trás do software. O nosso cliente, ele enxerga o software funcionando, né? Ele não tem noção do quanto de coisa acontece no dia a dia de uma empresa de software. E aqui a gente convida os nossos estreantes a compartilhar alguma situação inusitada, de preferência engraçada, que aconteceu nos bastidores aí da vida profissional, para que o nosso público, em geral, ele se identifica muito e eles também dão risada, tá? Então eu gostaria de convidar vocês a compartilhar algum desses episódios. Começando com você, Priscila. Fica à vontade aí. Olha, são tantos fatos inusitados que acontecem, né, por trás dos bastidores, mas teve um recentemente, né, em dezembro nós tivemos a nossa confraternização anual e aconteceu numa sexta-feira, fechamos o contrato, na quinta-feira à tarde a empresa me liga, olha, estamos aqui para montar a decoração da festa. Falei, meu Deus, mas a nossa festa é amanhã, né? Então eles tinham mandado um contrato para nós pedimos a alteração da data, eles não fizeram essa alteração e não tinha como ele voltar no outro dia. Olha, a gente tá com 3 festas no dia de amanhã, eu não consigo voltar, eu preciso montar a sua festa hoje. Eu falei, olha, me desculpe, mas nós vamos ter que retornar amanhã, porque hoje não tem ninguém, né? Inclusive o espaço estava fechado. Meu Deus. E amanhã nos encontramos aí no horário marcado. Então eles tiveram que se ajeitar e não teve o que fazer. Então assim, para nós foi até um susto, mas que no final deu tudo certo. A festa tava linda e foi muito positivo. E isso aconteceu recentemente? Foi em dezembro.
Olha aí, você ficou sabendo, Wagner? Pra ver, fiquei sabendo agora, né? Pra ver como é bastidores mesmo, né? É perrengue, né? E o trabalho bem feito do RH, né? Porque ninguém ficou sabendo disso e a festa aconteceu, que é o mais importante, né? Sim. Legal, legal, muito bom. E você, Wagner? O meu é um pouquinho mais traumático, porque quando você fala, ó, uma situação inusitada, né? São várias, mas o que vem na cabeça é algo que eu achei que já tinha superado. Mas tudo bem, vamos trazer aqui à tona de novo. Minha primeira semana de trabalho na TAC. Lógico, né? A gente entra lá, tem aquela integração, mas conhecer as pessoas a gente não conhece ainda, não tem aquela intimidade e tal, e tal. E lá na antiga sede, estava eu descendo um lance de escada e no último lance, para o salão onde fica toda a galera lá, pisei em falso e caí. Mas caí bonito mesmo, caí de fazer aquele barulhão, né? E a vergonha? No ato, assim, a gente para, a gente vê as pessoas, a gente tenta, de alguma forma, né, descontrair, mas a gente vê no semblante de cada um a vontade de dar risada, mas todo mundo se segurando. Até que um ou outro começa e daí vira geral, né? Vira geral e isso realmente... Primeira semana? Primeira semana, por isso que marcou, né? Traumatizou. Olha aí. E tivemos outros episódios, né? Tivemos. Essa sede aí era traiçoeira, então, essa escada aí. Tinha. Sempre tinha um... Virava dia, outro tinha alguém torcendo mas eu acho que eu inaugurei, né? Uhum. Olha aí, legal. Bom, pessoal, interrompendo aqui o videocast, e eu quero fazer um convite especial para você que nos assiste. A 16ª edição do Tecnopdate está chegando, e nesse ano a edição vai acontecer em São Paulo, no dia 8 de outubro, coloca aí na sua agenda, tá? Nós estamos preparando um super espaço para atualização fiscal, atualização de gestão e, claro, o famoso network. Aqui no Além do Software já ficou claro que é impossível atingir crescimento na sua software house sem troca com o mercado. E o Tecnopdate veio justamente para ajudar nessa finalidade. E olha que legal, esse ano a gente está com o TUP Infinity, essa modalidade de inscrição que vai gerar várias oportunidades e aprendizados e atualizações de mercado ao longo do ano para você, inclusive com mentorias próximas da diretoria da TecnoSpeed. A Vitória, que é a organizadora do evento, conseguiu condições especiais ilimitadas para quem acompanhar o nosso podcast. Então, por isso, clica aí no link da inscrição e garante já a sua vaga. Eu vou estar lá no TUP te esperando. Não perca essa oportunidade e participe desse evento que é essencial para todas as software houses. Beleza? Então, bora voltar pro videocast. Boa, gente. Obrigado aí por compartilhar com a gente. E vamos direto pro assunto, então, que trouxe esse bate-papo aqui, tá? Sim. Que é como criar, né, essa cultura, essa gestão com autonomia, mas ao mesmo tempo sem virar bagunça e sem ter um microgerenciamento, né? Indo direto ao ponto, né? Como é que vocês definem autonomia com responsabilidade lá dentro da TAC? Como é que é no dia a dia? Fiquem à vontade para escolher quem começa. Bom, hoje em dia isso é mais fácil, está mais dentro da nossa cultura, porque já vem de um processo de formação de base, né? Então, desde a formação de base, a gente já coloca a questão de ter uma autonomia, para a gente não ficar naquele microgerenciamento, nos tomando mais tempo e, de certa forma, travando ali o desempenho de cada um. Então, é óbvio que quando a gente está numa formação de base, a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? A gente delegai-vos e vigiai-vos, né? Não é isso que a gente está aprendendo, né, Pri? Mas quando a gente vai subindo ali na escala de responsabilidades dentro da própria empresa, isso fica mais explícito, né? As pessoas já têm essa cultura, porque desde a formação inicial a gente já começa com esse trabalho de falar, olha, você tem autonomia para você fazer aquilo que lhe foi atribuído, né? Mas é lógico que a gente tem os pontos de checagem para a gente ver se está indo tudo dentro dos conformes. Tem um mínimo de processo, então. Claro, né? sim. Que assim, não é uma autonomia desleixada, relaxada, né? Ela está com você e eu nem olho o que está acontecendo. A questão a gente já desde o início
deixar isso dentro do processo da cultura da empresa. Uhum. Legal. Porque o nosso trabalho ali, ele é muito... ele tem muitas variáveis. Eles têm muitas variáveis que as coisas podem acontecer e, de certa forma, a pessoa ela tem que ter aquele jogo de cintura para poder resolver. Uhum. E é óbvio ir atrás de quem vai resolver por ela. Mas até isso é algo que, desde o início, a gente já deixa isso bem, bem claro para todos. Hoje já está enraizado na cultura da empresa? Sim. Legal. A autonomia sem responsabilidade é caos. Isso, legal. sem dúvida. Desde o primeiro momento, quando você entra na TAC, né? Então, ou até mesmo dentro dos setores, né? Todos os nossos setores hoje têm o planejamento de cargos e salários. Então, o colaborador ele já entra ciente diante das suas atividades, o que você precisa fazer. Uhum. E isso é muito importante desde o primeiro dia. O acompanhamento das rotinas, entender qual é a rotina do setor, entender o que você deve fazer ali no seu dia a dia. E estamos falando de um negócio, área de tecnologia, né? Todos os dias tem algo diferente a ser feito. E se cada um quiser fazer da sua maneira, do seu modo, vai chegar um momento que as informações não vão cruzar. Então, é extremamente importante delegar com responsabilidade, mas também gerenciar essas entregas. Legal. Quando que vocês sentiram que estava no momento de fortalecer essa cultura? Principalmente olhando para esse viés da autonomia com responsabilidade. A empresa vai crescendo, né? Quando a empresa é menor, então o controle fica mais ali junto com as lideranças, com os coordenadores. Então, o processo de você fazer essa gestão, esse controle, ele é mais simples. A empresa ela vai crescendo. É natural, né? Você está ali do lado, tal, consegue conviver, é orgânico, né? É orgânico, assim. Exato, é orgânico. À medida que a empresa vai crescendo e a gente tem que olhar para outras demandas, né? Então a gente precisa fazer uma autoavaliação daquilo que a gente tem que tratar em termos do que é importante, né? Uhum. E daquilo que é importante a gente tem que delegar outras demandas para que outras pessoas consigam também se desenvolver e fazer o seu trabalho. Certo. Esse é um desafio comum, né, em empresas de tecnologia. Vocês conversam com outros pares e veem essas mesmas semelhanças? Sim. Nós da área de tecnologia, né, a gente sempre, não somente da área de tecnologia, né, eu trabalhei por muito tempo na área de varejo, então nós sentimos essa necessidade de mudança, de trazer esse direcionamento. A empresa cresce, as lideranças vai precisando trazer mais pessoas aí para o time, e com isso, como controlar, como realizar esse controle, né? Por que realizar esse controle? É necessário. Então, para a gente ter a organização, para a gente saber o que está sendo feito, se não está sendo delargado, vou passar uma demanda. Acontece, de fato. O resultado está sendo entregue? Está sendo acompanhado do começo, meio e fim? Qual o resultado que isso tem tendo dentro das empresas? Então, não somente na área de tecnologia, mas eu vejo que é uma necessidade muito grande entre, de fato, né, acho que todos os ramos. E principalmente quando a empresa cresce, como o Wagner bem colocou. O crescimento é necessário. E assim, Priscila, quando a pessoa está num processo de desenvolvimento, né, a gente tem que ficar mais próximo para ver o como ela está fazendo. Porque é uma questão de aprendizado. Ela está num processo de aprendizado, ela precisa ser melhor acompanhada, e o microgerenciamento, nesse caso, ele faz um sentido maior, né? Porque a gente tem que fazer esse acompanhamento, apesar da gente já deixar claro que, olha, a gente não está aqui para te vigiar, né? Mas esse acompanhamento, ele é natural e ele precisa ser feito. Quando a pessoa ela vai ganhando mais... senioridade. E vai ganhando mais experiência naquilo que ela está fazendo, que ela vai se sentindo mais segura, aí a gente vai soltando mais. Né? Então, é um processo natural. E acredito que isso aconteça em ramos diferentes. Na nossa área, eu penso que na área de tecnologia,
eu penso que é até um pouco mais fácil a gente fazer esse trabalho, né? As pessoas já vêm com uma formação de resolução, então eu acredito que seja um pouco mais fácil, mas as outras áreas também existem, né? A Priscila tem experiência na área de varejo e não é muito diferente, né, Priscila? Eu fico pensando o seguinte, acho que é interessante esse ponto que você colocou, né? Que conforme a senioridade, as pessoas demandam mais uma gestão mais próxima. Sim. E isso pode ser confundido com microgerenciamento. Uhum. Né? Eu acho que, na minha opinião, tem uma certa diferença aí, mas de fato é uma linha muito tênue do que é um microgerenciamento, do que é um acompanhamento ou um apoio ao desenvolvimento dessa pessoa. Agora, eu também fico pensando, quando a gente vai recrutar uma pessoa e entender que ela tem a característica de autonomia, é possível, no momento de recrutamento, você identificar um perfil, assim, olha, esse aqui, ele é mais, ele vai se virar melhor sozinho. É possível? Sim, eu acredito que a parte principalmente de comunicação é você direcionar as perguntas corretas ali que você quer fazer para o candidato sobre as experiências passadas, como que ele era orientado, quem que era o superior imediato dele, ele tinha autonomia, que tipo de autonomia ele tinha no trabalho, quais eram as atividades que ele dependia de um terceiro para ele poder executar. Você observa histórico, então, comportamento histórico dele. Correto. Então, o histórico dele, ele vai nos trazer ali como que é o dia a dia dele, né? Como que ele faz, quais são as entregas dele, de que forma que essas entregas elas são repassadas ali para a liderança. Ele tem autonomia até que ponto? Igual a gente escuta em alguns momentos, olha, até essa parte aqui eu fazia, daqui em diante era um superior, então eu não sei te dizer qual tecnologia que era utilizada, qual ferramenta que era utilizada, então até aqui eu entendo, agora daqui em diante é somente o meu superior que fazia. Então, nesses momentos ali no processo de recrutamento, é a pergunta certa para entender como que eram as atividades, como eram essas entregas. E eu acho que exige muito maturidade também do gestor, né? De entender esses diversos níveis da sua equipe. Porque como gestor de projeto, você vai ter lá os recursos para você gerir, né? Você gerenciar, tem que estar muito a par desses recursos, inclusive os humanos, né? Que na área de prestação de serviço, desenvolvimento de software é o maior recurso que a gente tem. Você acha que essa competência de conseguir observar e conseguir adaptar ao trabalho do gestor de projetos, ele é o que faz um projeto ser bem sucedido na prática? Na prática, com certeza. Com certeza, porque quando a gente faz um projeto, uma implantação de um sistema, de um ERP, que envolve ali o chão de fábrica, tem toda a complexidade das demandas, as variáveis que a gente controla, as variáveis que a gente não controla, que são intrínsecas aos clientes. Então, essa característica nos ajuda muito. A gente tem vários exemplos, né, de perfis diferentes de pessoas que elas se desenvolviam muito, muito mais rápido, mediante essas demandas que surgiam, por mais programado que seja a demanda, o escopo do que aquela pessoa vai fazer, do quão preparado ela está para ir desempenhar aquela atividade, mas ela está num ambiente que não é o ambiente de segurança dela, que são as paredes da própria empresa, né? Eu estou falando dentro do cliente. Então lá as coisas elas mudam, a pressão é diferente, os requisitos eles podem mudar por uma questão básica de verificação e de um determinado controle que estava para ser feito e houve a necessidade de mudança. Vendo na prática não fez mais sentido aquilo, por exemplo. Tem que fazer uma mudança de rota ali. Então, essas pessoas que têm essa desenvoltura de fazer um autogerenciamento, né, ela ajuda muito ao gestor de projetos, à coordenação de projetos, porque ela vai saber se sair. Por mais que, de repente, ela não sabe como fazer,
mas ela vai saber lidar com aquela situação Uhum. e pedir apoio para a base, para a coordenação e tal, para ter o direcionamento. Mas com certeza ajuda muito. Você vê que é aí onde, de repente, faz a grande diferença entre você contratar um trainee ou um júnior e contratar um pleno. Cara, isso aqui me exige muito menos de gestão e aí, consequentemente, a gente usa um termo na TecnoSpeed, a gente chama de causalidade, né? Uhum. Ele tem um efeito causal ali entre remuneração e entrega Uhum. que acaba sendo melhor. Por quê? Por causa de eu não precisar desempenhar tanto, ou despender tanto esforço de gestão. A Ataque, ela já tem isso dentro da sua cultura de quando a gente abre as oportunidades. A gente não olha para a idade, a gente não olha para a formação, a gente abre oportunidade e a gente vai atrás dos perfis que se encaixam com aquela oportunidade que nós estamos dando. Então, quando a gente faz a contratação, a gente procura ver se dentro do histórico de experiências anteriores, por mais que a pessoa nunca tenha visto, não seja da área, e geralmente não é, que conheça a regra de negócio, e geralmente não conhece. Nosso ramo é muito verticalizado. Específico, né? Então, isso a gente tem que trazer, essa formação, ela tem que vir de dentro da empresa, mas a gente olha para as experiências da pessoa e vê o que ela fazia. O comportamento dela anterior. E isso traz perspectivas, né, ou expectativas de que aquela pessoa ela vai se enquadrar a partir do momento que ela foi formada para aquilo, né, que ela vai se encaixar dentro dessa demanda, que para a gente é muito importante, né, que a pessoa é praticamente ali um analista de negócio, ela começa na área mais técnico-operacional, mas ela vai escalando. Uma escolha consciente, então, da expectativa que é colocada em cima da pessoa, olhando a senioridade, evidentemente, mas também olhando o comportamento que foi observado ali no momento da abertura da vaga e da contratação, é isso? Se eu entendi bem? Que está mais ou menos ligado ao que a Priscila comentou, né? Que quando a gente abre a demanda para a contratação, o RH ele já sabe qual que é o perfil que melhor se encaixa com aquela demanda, né? A gente está falando aqui de uma função específica da área de implantação e tal, mas é lógico, aí tem outras áreas ali que daí a gente muda a régua ali de verificação, né? Mas para a área de implantação, que envolve muito essa questão de estar num ambiente, muitas vezes, que a gente não tem o controle, né? A gente precisa ser mais assertivo dentro do perfil da pessoa que a gente está contratando, né? E olhar para o passado, olhar para as experiências anteriores, isso ajuda bastante. Tá, eu queria evoluir para a gente ir para termos mais práticos e trazer alguns aprendizados, né? Como que você faz o processo seletivo hoje dentro da TAC? Tem um processo de avaliação técnica, avaliação psicológica, comportamental, como é que é essa linha do tempo aí, né, para a gente identificar essa cultura, e aí depois eu quero chegar na parte de projetos para a gente entender como é que isso se liga ali na prática. Então, sobre o nosso processo seletivo hoje na TAC, né? Quais são as etapas? Então, nós temos o anúncio das vagas, nós temos o recrutamento dos currículos e nós fazemos uma primeira entrevista ali com o RH, mais a aplicação do DISC, onde a gente identifica as partes técnicas e partes comportamentais. Nós vemos, né, nessa primeira etapa que ele está apto, né, para uma segunda entrevista com o gestor. Então, a gente faz esse repasse ali para o gestor, juntamente com o DISC, já para conhecer um pouco mais do perfil dessa pessoa. E vamos para o momento, então, de entrevista com o gestor. E aí ele vai trazer mais questões técnicas da vivência e experiência ali na implantação, né? Falando de implantação. Entendi. Então, vamos compartilhar como que é o nosso dia a dia, as nossas expectativas. Então, aquilo que tem de desafio para ele ter ali nos próximos meses, nos próximos períodos, e dando ok, então a gente vem para um segundo teste, nós aplicamos o palográfico em todos os nossos possíveis, né, candidatos, e ali onde a gente chega depois num denominador final para ver se esse candidato ele está ali apto para a vaga
específica. Então, nós temos algumas etapas, sim, também temos alguns testes técnicos que nós temos em relação a cada área, mas a gente tem esse processo hoje na TAC. E tem uma questão bastante importante, né? Porque depois que é feito todo esse trabalho de seleção, né? E a gente deu um ok para o candidato, então ele está lá dentro. Aí a gente tem lá uma psicóloga que vai ficar durante um período de 3 meses, de 3 a 4 meses, que é o período de formação inicial com esses novos colaboradores. E essa profissional, que é a Brenda, ela fica dentro da sala de treinamento fazendo todo o acompanhamento de todo esse processo. Legal. Então, O ali, onboarding é a implantação do colaborador, vamos dizer assim. E ali, como eu falo, né, é como se fosse o Big Brother. Né? A gente está ali na primeira semana, isso eu falo para eles, porque a gente tem que fazer essa transferência de conhecimento que nós temos. Eu falo para eles, olha, primeira semana, todos nós vamos ficar muito atentos para não errar, para questão de comportamento, para estar tudo certo e tal, né? Segunda semana, a gente vai relaxando. A terceira semana, a gente está mais próximo daquilo que a gente realmente é, né? E assim, a gente vai dando a oportunidade da pessoa, obviamente, conhecer a empresa, de tudo aquilo que nós ofertamos para ela, para atrair ela a trabalhar lá na TAC, né? E também uma oportunidade para a gente ver no dia a dia. Por mais que tenha todo esse processo seletivo e tal, mas é a prática que vai dizer. Porque às vezes, e a gente tem um olhar para isso, às vezes a pessoa no processo seletivo ela não vai tão bem, mas na questão prática ela entrega. E pode acontecer o contrário. Sim, isso é natural de cada um de nós, né? Às vezes numa situação ali de validação, de estresse, né? Então, o convívio desse período de 3 meses, de 3 a 4 meses, que é o processo de formação técnica, mas também é um processo de verificação da questão comportamental e das dicas que a gente vai dando para colocar as pessoas dentro do trilho, os feedbacks e tal, olha, ali deu uma pisadinha na bola, dá tempo da gente corrigir, vem aqui e tal, e assim vai. Então, é um processo bem robusto que a gente tem ali de contratação. Legal. Então, tem uma demanda para um profissional, abro a vaga, faço todo o processo de descritivo dessa vaga, contrato, aí faço, contrato não, né? Faço todo o processo seletivo, vou chamar de fit cultural, esse primeiro passo de analisar comportamentos e tal, mas também tem uma análise técnica, né, combinada nesse processo. E aí chegou num acordo, então, inclusive com o técnico, alguém técnico da TAC, né? Olha, o candidato ideal para a gente é esse aqui. Fez a contratação, ele passa por um processo, então, de onboarding, vou chamar assim, esse período de 3 meses, acompanhado por alguém que está ali dando apoio, né, e também uma pessoa acompanhando... de T&D, né, treinamento e desenvolvimento dentro da empresa. Acompanhando o desenvolvimento dela, inclusive eu acredito que já participando de alguns projetos, né, e já tendo, então, contato na prática com o que vai ser, dali para frente, a sua jornada profissional dentro da TAC. Quando ele entra e começa, então, a trabalhar, quais são os processos que ele começa a ter contato, né, para ele se guiar no dia a dia, em termos práticos? Bom, lógico, aqui a gente está falando muito relacionado àquilo que é uma demanda muito grande dentro da TAC, que é a área de implantação, mas tem as outras áreas técnicas de desenvolvimento. Então, para cada necessidade e áreas que tem uma demanda para a contratação, muda-se ali a forma, né? Mas dentro do que é o mais, digamos, que tem maior relevância em termos de contratação, de demanda de contratação, não relevância, mas de demanda de contratação, que é a área de projetos, a área de implantação. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, pessoal, que a gente fala da TAC e conheço a TAC, vocês trabalham na TAC, então parece muito comum, né? A TAC é uma empresa que trabalha com software. É uma empresa segmentada. Um RP específico para... É bem verticalizada para a cadeia produtiva de alimentos. Então, frigoríficos. Tendo como carro-chefe ali frigoríficos, né, de todos os tipos de proteína, laticínios, entrepostos e por aí vai.
Então é uma empresa é o que a gente sabe fazer de melhor. Na verdade, é o que nós sabemos fazer. Legal. E aí, o que você está dizendo é que uma demanda muito grande, o software ele está lá, ele precisa de adequações, né, no momento da implementação, na implantação no cliente. O produto é pronto. O produto está pronto, né? Como ele é verticalizado, então a gente, além do software, além do produto em si, nós temos toda uma metodologia de implantação que envolve o projeto. Então, o que é necessário? É a gente fazer a entrega desse produto. Certo. Vamos colocar assim, ó. Wagner, comprei uma geladeira pela internet e apesar do volume, ela chegou em casa tranquilamente. Né? O processo de entrega de algo que é tangível é tranquilo a gente observar, mas e para entregar um software? Então, o comercial vendeu, fechou um contrato, e como que a gente transforma esse contrato fechado numa entrega efetiva ao cliente? Através de um projeto, através de uma implantação. Então, é aí onde tem a maior demanda aí de vocês, em termos de RH, né? E contratações. Isso. E daí a sua pergunta, né? Mas como que é depois dessa fase de contratação, que passou por esse onboard, treinamento e tal? Então, são fases mesmo. Então, durante esse período de 3 meses, média 3 meses ali, fica 100% em sala de treinamento. Ali a gente passa... porque assim, a gente tem que fazer essa formação interna, né? Então, é uma oportunidade. A gente está pegando pessoas de diversos tipos de formação, independente da área e tal, e a gente está alinhando com ele o que ele vai receber em termos de conhecimento, né? E o que ele vai fazer. Então, depois a gente fura a primeira bolha, que é o quê? A gente sai daquele ambiente que a gente sempre fala, né? A bolha, que é a sala de treinamento, as 4 paredes, que as pessoas elas entram uma quantidade, a última turma foram 19 pessoas, a anterior foram 25 pessoas. Caramba! Então, mas a gente concentra as contratações para a gente poder fazer tudo de um coletivo ali, né? Exato, a gente tem que colocar os recursos necessários, né, Priscila, para a gente poder formar essas pessoas lá e tal. Legal. Então, depois desse período, aí que passa por esse processo de formação, aí, por mais que a pessoa vai fazer o projeto de implantação e tal, a gente coloca ali de forma assistida, né, que daí eu falo que seria o microgerenciamento é uma forma assistida para atender suporte, sabe? Perder aquele gelo de contato com o cliente através da ligação, telefone, aquela situação toda. Depois, ganhando confiança. Ganhando confiança, né? Então, quer dizer, ela não sai da sala de treinamento e vai direto para o cliente. A gente não vai queimar o profissional de uma demanda, e até para o nosso cliente, a gente tem que fazer isso de forma controlada. Vai testando pílulas do conhecimento dele ali. Homeopáticas. Mas no atendimento. A gente tem muitos clientes que são parceiros, né? Porque quando vai um técnico, um analista mais experiente, então a gente combina com o cliente e daí essa pessoa que está nesse processo de formação, ele vai junto, daí ele vai vivenciar a prática e tal, e assim a gente vai soltando aos poucos. Mas eu achei interessante esse ponto, né? A capacitação de vocês, ela vai em três níveis, vou chamar assim. O primeiro é o nível teórico mesmo, né? Explicando tudo que é o sistema. O segundo nível, que é um nível já de, começa a atender, mas aos poucos, né? E assim, em pílulas mesmo, né? Sim. Uma resposta aqui, outra resposta ali, porque também dá a oportunidade dele perguntar, né? Pro colega do lado, para um tutor, né? Para um mentor ali e tal. Então fica um ambiente controlado. E esse apadrinhamento, vou chamar assim, que é um processo de, olha, você vai com alguém para você observar como é que é, para você ir aprendendo na prática e no campo. Não tem jeito, a gente pode deixar, e a gente fala isso, a gente pode deixar a pessoa 6 meses em sala de treinamento, a gente pode deixar 1 ano em sala de treinamento. Se ela fica 1 semana no cliente, faz mais sentido do que todo esse tempo, porque é a prática do negócio. A vivência. É isso, né? É a vivência. Legal. É a vivência. Então, isso é muito, muito forte dentro da ATAC. Né? Essa questão, a ATAC ela é uma empresa tecnicista, ela é muito técnica. Então, a gente tem essa pegada técnica, desde o CEO da empresa. Então, a gente faz essas transferências para a pessoa. Por quê? Porque a entrega das demandas também são técnicas. Né? E por nós termos um sistema completo, nós também, aos poucos, tem que identificar se a pessoa ela tem maior conhecimento na área administrativa ou maior conhecimento na área chão de fábrica.
da indústria. Exatamente. Porque também nesse viés a gente vai entendendo aonde a gente vai colocar as peças, né, os nossos colaboradores, específico para cada demanda, para cada projeto. Então, Assim, qual é o seu conhecimento? Bem lembrado, né, Pri? Porque naturalmente algumas vão ter, sem, porque assim, a gente coloca lá 25 pessoas lá para dar o mesmo conteúdo, o mesmo treinamento, tudo igual. Mas de uma forma natural, uma vai se identificando mais com uma área do que com a outra. Isso também é bom, porque daí a pessoa se sente melhor naquela área. E a gente vai dando corda para isso. Né? A gente vai dando corda, porque demanda vai ter. Né? Eu estou tentando criar uma linha de raciocínio aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. Baseado no que a gente conversou, né? Um insight aqui. O conhecimento, ele gera confiança, a confiança gera mais autonomia. Sim. Se a gente fosse reduzir resumir todo esse processo. Então, processo de formação de conhecimento traz mais confiança e essa confiança gera uma autonomia maior na resolução ou na implementação, que é o caso da implementação de sistemas onde a gente está falando. É isso, né? Sim. Sim, exatamente isso. E é algo que também, como eu falei, que a empresa ATAC ela é uma empresa muito técnica. Normalmente as lideranças elas vão sendo acessadas por técnicos mais experientes, que conforme foram surgindo as oportunidades, eles foram acessando essas lideranças. Sim. E aí aparece alguns tipos de perfis e essa questão de você dar autonomia, para nós também é um desafio. Porque como a pessoa tem uma formação técnica, a tendência é ela querer resolver. Sim. Caiu para ela, não, deixa que eu resolvo. Não, mas peraí, não é você que tem que resolver. Né, Pri? Sim. Então a gente se depara muito com isso e é um trabalho que o RH tem que fazer de forma constante para falar, ó, cara, não é você que tem que fazer. Aí, aos poucos, a gente vai entendendo isso. A expectativa com o teu trabalho também é ensinar, né? Exato. Vamos entrar nessa seara, mas antes eu queria que vocês compartilhassem. Assim, a gente falou, esse é o processo hoje, né? Desde a contratação, a passagem de bastão e como é que funciona. E a gente resumiu isso, então, nesses três pontos aí. Capacitação gera confiança, confiança gera mais autonomia. Legal. Agora eu queria que vocês compartilhassem como era, em algum outro momento, ao qual foram problemas que vocês identificaram em algum momento. Falaram assim, antes a gente fazia assim, e aí a gente descobriu que isso aqui não estava dando bom, e a gente mudou. Porque uma grande parte dos aprendizados dos insights é a gente saber também o que não fazer, né? Normalmente a gente aprende melhor. Exatamente. Então, não só dolorido. Compartilhar o que... tá funcionando lá, tá. Mas e como é que já foi feito e que vocês podem falar assim, cara, a gente tentou desse jeito aqui. É mais dolorido, né? Às vezes aprender com erro é mais dolorido, mas o aprendizado ele fica mais fortalecido. Por isso que é bom aprender com o erro dos outros e aí eu tô provocando vocês mesmo a compartilhar. Sim. Como é que era num formato diferente e quais os perrengues que vocês passaram. Eu acredito que com o tempo, entendendo as demandas ali do setor, entendendo o crescimento de tudo que desses períodos da ATAC, né, esses marcos que nós tivemos de crescimento da empresa, então de um ano para o outro, né, os últimos 5 anos o crescimento da ATAC foi considerável. Delegar e, na verdade, delargar, então é uma coisa que não deu certo, porque você tem aquela confiança, e aí você pede para a pessoa fazer tal coisa, e aí quando você vai ver, realmente não está feito. Mudanças que tivemos que fazer, né, eu vou falar assim por mim. Peraí, deixa eu pegar esse contexto aqui eu tô indo no ponto prático mesmo. Você consegue citar algum exemplo, lógico, não precisa citar nomes, mas do que seria esse delargar, como isso aconteceu, um caso que isso ficou, caramba, isso aqui não pode acontecer mais, de jeito nenhum. Vou tentando lembrar aqui de algum caso específico, assim, nesse meio tempo, para mim poder
às vezes, poder compartilhar. Talvez reuniões de fechamentos, né? Então, vou falar assim, temos reuniões semanais para a gente fazer os planejamentos da semana, as nossas entregas, o que precisa de aval. Olha, então, para essa semana, esse é o planejamento semanal, essas são as entregas, nós temos rotinas, então a rotina é essa. E aí, às vezes a gente olha tanto para o que nós vamos fazer, só que a gente acaba não voltando e fazendo um fechamento e uma comunicação para que todos estejam no mesmo ambiente, na mesma página. Entendi. Então, eu percebo que fazer esse fechamento, fazer uma reunião com a equipe, que todos entendam aonde que nós estamos, o que cada um teve a sua participação nesse processo. E por que nós estamos fazendo isso? Eu acho que isso é o essencial. Você compartilhar o que aconteceu, né? Então, hoje nós tivemos a reunião até da diretoria, né? Para mostrar os resultados dos últimos 3 meses, e que talvez em algum momento anteriormente, talvez eu não sentia a necessidade de compartilhar como que foram os resultados dessa reunião com a diretoria. Então, foi positiva? Foi negativa? O que a diretoria nos deu como meta para os próximos 3 meses para acompanhar até mesmo a liderança? Então, eu cheguei da reunião, voltei do almoço, já chamei todo mundo da equipe e falei, olha, os resultados foram positivos, então a nossa diretoria gostou dos números, mas nesse ponto aqui, né, até ele falou assim, RH, trabalhar a comunicação. Então, a gente tem um desafio para os próximos 3 meses. Então, nós vamos trabalhar a nossa comunicação. Então, acho que fazer esse fechamento, trazer a equipe para perto e entender qual é a responsabilidade de cada um, o que cada um vai fazer, qual é a visão da diretoria, por que nós fazemos isso hoje? Então, acho que isso está muito ligado mesmo com essa responsabilidade. Então, a minha responsabilidade de comunicar e fazer com que cada um enxergue o seu papel dentro dessa demanda e a entrega acontecer. Esse fechamento não tinha antes. Vocês incorporaram ele baseado nessa necessidade de acompanhar, assim, eu vou chamar de retrospectiva, né? Fechamos aqui o ciclo, fizemos uma retrospectiva. Por mais que a gente saiba que tem que ser feito, mas é a área técnica. Por isso que a visão da gestão de pessoas nos ajuda muito nisso, né, que faz essa ponte, porque ali a gente está entregando os resultados das nossas demandas técnicas, o que isso gerou de oportunidades de receita para a empresa, como que foi todo esse trabalho, e a gente tem uma visão muito técnica, voltado para indicadores. Mas questões que são tão importantes como, às vezes, a gente deixa e vamos trabalhar no nosso dia a dia, né? Aí a visão do RH fala, opa, peraí, a gente tem que olhar de fora para poder apoiar as áreas técnicas, né? Porque é mais ou menos isso, né? Legal. Bom, imagino que o processo tenha mudado bastante, né? Essa me parece uma mudança recente. É fazer essa retrospectiva, essa reflexão sobre o que foi entregue, para daí, fechamos, agora a gente vai para o próximo ciclo. É algo que a gente já tem, mas é o olhar, um olhar diferente para aquilo, porque a gente já está fazendo as entregas, né? Mas ok, para a gente poder subir mais um degrauzinho, o que é necessário fazer, né? Então, se a gente entrar nas nossas demandas do dia a dia, talvez a gente não vai dar atenção para aquilo. Então, aí entra o RH com esse olhar diferente para nos apoiar e falar, se lembre daquilo, vamos trabalhar em cima dessas demandas. Legal. Agora voltando lá para aquela pontinha que você começou a puxar eu tenho um perfil técnico e ele, quando chega muitas vezes lá no descritivo da função dele, tá lá assim, olha, você vai implantar, desenvolver, fazer isso, fazer aquilo, relatórios, customizações, tal. E talvez não está lá no descritivo da função dele ensinar outra pessoa. Mas na prática é o que se espera de um colaborador que ele já tem uma senioridade um pouco maior, até porque, né, como vocês citaram, tem sempre uma oxigenação no time, né? São 19 pessoas nessa última turma, né? Então, assim, tá entrando mais gente, ou seja, precisa ter essa formação. Como é que vocês lidam com isso e como passar isso, né? Como quebrar essa fronteira, essa barreira de alguém realmente técnico?
Meu ponto de vista, né? Que isso é algo que acaba sendo natural, até pelo formato de contratação. Imagine assim, eu ser contratado para trabalhar na ATAC. Vou chegar lá, fui pensado no processo seletivo e eu entrei numa empresa onde trabalham lá 200 colaboradores. Uhum. É uma situação, né? Eu vou chegar lá, eu vou ser apadrinhado por alguém e vida que segue. Diferente de quando a gente faz uma contratação de uma turma, porque o processo de integração deles, quando eles estão nesse formato de treinamento que a gente faz, nesse onboard, eles vão ficar lá numa convivência que entre eles vai ter uma ajuda mútua. A Priscila sabe mais do que eu, ela vai me ajudar e vice-versa. Uhum. Né? Então isso acaba ficando dentro da nossa cultura e fazendo aquele processo de espírito de equipe, né? Se eu não sei, alguém vai saber. E eu vou perguntar e a pessoa vai parar o que ela está fazendo e vai ensinar. Então, isso é um pouco natural lá na ATAC. Legal. Muito bom. Muito bom. Pelo que eu estou entendendo, já faz parte da cultura, então, né? Penso que mais por esse formato, né, que ele sempre foi assim, lógico. Lá nos primórdios era menos, daí o negócio foi crescendo, a gente foi estruturando melhor e tal. Mas essa cultura que foi inserida por um colaborador e aqui dando os devidos créditos, né, para o Carlos Ussa, né, que lá atrás ele chegou e falou, não, peraí, esse formato de contratação aí a gente tem que mudar, né, daquele jeitinho lá que na ocasião nem a RH a gente tinha. Aí ele falou, não, então vamos contratar ali 2, 3 pessoas, a gente coloca na sala de treinamento e começa a treinar. Daí de 3 foi para 6, de 6 foi para 12, agora 20. Então, foi legal isso, foi muito natural e partiu de alguém lá que teve esse insight e falou, vamos fazer assim. Legal. E funcionou. Boa. Indo ainda para essa seara mais prática, né, compartilhando aí conhecimento com a nossa base, como é que vocês lidam com, assim, poxa, esse colaborador aqui, ele já teve ali a capacitação igual os demais, ele já teve a oportunidade de desenvolver a autoconfiança dele, e eu esperava mais a autonomia dele para estar lidando com algumas demandas, mas ele só vai a partir do momento que ele recebe ordens. Porque aí começa a ficar um peso muito grande na gestão, né? Porque já era para ele estar batendo as asas sozinho, vamos dizer assim. Como é que vocês lidam com isso? Respeitamos o processo de cada um, né? É uma coisa que a gente sempre fala, né? Hoje dentro da ATAC, né? O processo de aprendizagem de cada um, ele é diferente. Vai ter pessoas que com 1 ano ele já vai estar tendo autonomia, ele já vai estar fazendo atividades sozinho, mas vai ter pessoas que ainda vai viver nessa dependência, num outro ritmo. E eu acredito que em algum momento a gente identificar aquilo que aquela pessoa tem de bom, poder elevar isso e poder até mesmo compartilhar com os pares hoje dentro da ATAC. Mas sim, plano de desenvolvimento individual, feedbacks constantes, one-on-ones. Então, existem práticas que podem ser feitas ali, que os gestores eles têm autonomia e nós temos acompanhamento dessas pessoas dentro desse processo. Plano de desenvolvimento individual, feedbacks e as avaliações ali de experiência que nós temos, as avaliações de desempenho. Então, eu acho que esses são os principais pontos que nós temos aí olhando para esse tipo de profissional. É aquela questão, né? Apesar da gente respeitar o tempo de aprendizado de cada um, e a gente respeita pela experiência que nós temos. Às vezes a gente contrata uma pessoa com uma bagagem, uma experiência maior, e nesse convívio que a gente tem, uma pessoa que às vezes não tem a mesma experiência e ela em termos do que está sendo passado de conteúdo para ela acaba se desenvolvendo mais rápido. Isso é natural. Eu tenho um processo de aprendizado que é diferente do seu, da Priscila, e a gente tem que respeitar isso. Só que isso é lógico, a gente tem que monitorar e dar as devidas oportunidades, os feedbacks, as conversas e tal. Mas se a gente vê que a pessoa ela não se desenvolve dentro do perfil que é necessário da nossa dinâmica, né, ela própria vai acabar se identificando
E é um processo natural de desligamento. Né? Eu vejo isso porque isso é a prática de qualquer empresa também. Né? Então, acontece. Não, a gente faz todo o trabalho para retenção, para desenvolvimento, mas se a gente vê que a pessoa é a pessoa certa no lugar errado, né? Normal. Vai se desenvolver em outro tipo de cenário, de regra de negócio. Né? Então é muito natural isso. Ou seja, então a prática do feedback ali é muito comum para poder tentar corrigir esse curso, Sim, mas chega a um limite também, né, para não gerar também um desgaste desnecessário, e não é só com o gestor, né, com o time inteiro acaba sentindo, né, porque se tem uma cultura e tem um organismo que não está conectado naquela cultura, fica um mal-estar ali, vamos dizer assim, né? E a nossa responsabilidade é muito grande, né? Porque é aquela situação. Se eu pego o carro da Priscila emprestado, esse carro não é meu. O meu senso de responsabilidade é muito maior. Né? Então, é só uma metáfora para a gente falar que aquilo que a gente faz no cliente são processos que não são nossos. A gente está trabalhando lá com a parte de custos, a parte de fechamento de estoque, financeiro, demandas fiscais. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E o cliente, ele também nos dá um feedback de como está a nossa atuação, porque a gente vai acompanhando o trabalho do nosso pessoal lá. Né? E então isso a gente vai monitorando e a gente vai vendo, né? E vai fazendo todo esse processo, porque se tem uma coisa que a TAC ela tem é persistência de vamos apostar, vamos fazer, vamos corrigir, mas se não for o caso, né? Saber abrir mão, né? Você vê que interessante que é a análise, assim, uma análise até financeira de um bom recrutamento com relação a comportamento, né? E por quê? Porque é o período de tempo até aquele profissional ele estar apto. Vocês falaram 3 meses, a pessoa aprendendo esse nicho, recebendo salário e todos os benefícios. Sim, tem todo o processo de contratação. A gente sabe que tem um custo isso. A gente não faz uma contratação de 20 pessoas para fazer um peneirão para ficar com os melhores. Não, nós contratamos porque nós temos demanda e a gente sabe que esse recurso ele vai ser usado lá na frente, não vai ser usado naquele momento. Então, é um custo, né? Você para colocar na conta, processo de contratação, todos os exames, todo o tempo gasto ali, despendido para fazer seleção, contratar, e aí você faz 3 meses de formação dessas pessoas, para de repente chegar lá no 4º, 5º mês e falar assim, então não deu certo. Que investimento, né? Que investimento que acaba indo pro ralo, sem contar que o gestor de projeto tá lá esperando, né? Falou, eu tava precisando da pessoa aqui, agora não vou ter, né? Não deu certo. Sim. Hoje vocês controlam esse tipo de indicador de entrada de profissional até o momento que ele é efetivado ou realmente tem fala assim, aqui teve sucesso, né? Converteu aqui num bom profissional e que vai ficar com a gente por um período? Sim, temos indicadores. Hoje a gente fala que os nossos indicadores de turnover, eles são baixos, né? Então, a gente é uma média ali de 1,8% até 2,5% no mês. Baixo. Então, eu falo que o mês maior que nós temos, ali, nossa rotatividade elevada é por conta da turma, né, de treinamento, onde a gente tem essa máxima de pessoas entrando, e aí agora nesse ano, né, por conta da turma, no mês de janeiro nós batemos o valor de 9,3% de rotatividade. Agora dos outros meses essa média, 1,8, 2,5, 2,3. Mas, em geral, essa rotatividade ela acontece mais no começo da jornada dele ou já mais... Mais no meio. Eu falo após os 6 meses. Porque é exatamente essa questão. Às vezes a gente capacita, faz o processo de capacitação e aí é onde a pessoa depois acaba buscando ali. Então, assim, nesse primeiro período, até mesmo acho que dos outros setores a gente pode trazer isso como exemplo. Dificilmente a saída é nesse primeiro momento, nesses primeiros meses, aí, nesses primeiros 6 meses. Eu acredito que até nem dentro do primeiro ano. Isso é mais após ali o primeiro ano da rotatividade do pessoal.
Você vê que é um investimento, assim, tem que acertar bem, né? A tacada ali, porque não é só o dinheiro que foi investido ali naquela pessoa, mas talvez o gerente de projeto estava esperando aquela mão de obra lá para executar e fala, agora eu tô sem. E aí, como é que faz, né? Quanto custa isso para... É todo um processo de maturação, né? Até chegar no ponto de novo, né? Para ele poder dar o retorno, né? Sobre todo o investimento que foi feito. Você vê que esse alinhamento entre cultura, né, e contratação, ele tem que ser muito bem afiado, né, muito bem afinado. Mas para você ver que legal, né, que nem hoje, né, por coincidência nós tivemos lá a reunião de apresentação dos indicadores e essa turma de contratação a gente foi a ideia da Priscila, né, a gente coloca como Nubitex, né, então a turma anterior, que são os ex-Nubitex, né, mas que são pessoas ali que estão 1 ano e 3 meses, eles já tem pessoas que já estão destacando até em termos de resultado de geração de horas técnicas, né, que estão aparecendo lá entre os top 10 e tal. Olha que legal. Então, você já está dando ROI ali antes do esperado até. Isso é legal. Apareceu nos indicadores de hoje, apareceram uns 5, né, pela contagem que nós fizemos lá. Dentre os mais experientes também apareceram os ex-Nubitex. Bom, ainda nesse âmbito das lições aprendidas, né, para sustentar essa cultura, olhando aí para o futuro, se vocês tivessem que destacar uma lição aprendida durante todo esse processo de criação dessa jornada e dessa cultura, qual lição vocês destacariam? Eu posso dizer que tudo é uma questão de experiências, né? Eu posso tirar por mim. Quando a gente fala do tema chave do nosso negócio aqui, que é o microgerenciamento, eu sou uma pessoa muito metódica. Bom, a Priscila me conhece, né? Então, geralmente, quando a pessoa é muito metódica, ela tende a querer controlar mais as coisas. E a delegação é um pouco mais complicado, né? Mas quando a gente vê a necessidade e a gente começa a fazer, a gente está dando a oportunidade para a gente pegar outras demandas, ou seja, a gente está abrindo espaço para o tempo, né, que o tempo é precioso, e dando oportunidade para que aquela pessoa que está assumindo aquela demanda, ela tenha condições de fazer melhor do que você. Né? Então você está abrindo oportunidades, mas não é um trabalho fácil. Depende do perfil. Tem pessoas lá no ataque que mandam muito bem a questão da delegação. Manda muito bem, faz isso de forma muito natural. Né? Tem outras que são mais metódicas, né? Que é o meu caso. Eu tive que aprender a fazer isso. Eu precisei me libertar sobre isso. Óbvio, né? Hoje a gente tem ferramentas aí como a inteligência artificial que ajuda muito nessas demandas, servindo ali como nosso assistente e tal, e ajuda muito mesmo, né? Mas como lição, eu penso que, para mim, foi libertador, né? Quando a gente aprendeu a delega, né? Dá autonomia para as pessoas desenvolverem e seguirem. Legal. Priscila, quer compartilhar alguma? Eu concordo plenamente com o Wagner. A gente entender o nosso papel, né? Não querer abraçar todas as demandas e entender principalmente que nós temos pessoas muito capazes, pessoas com conhecimento até maior que o nosso, e não ter medo mesmo de pensar em ser substituído. Não, a gente tem que somar os nossos conhecimentos, a gente tem que somar as nossas técnicas e poder aproveitar, né, evoluir a empresa como um todo, né, porque não é só eu que vou ganhar, é a empresa que ganha com esses resultados. E realmente é difícil, é um momento difícil que você tem que falar, não, eu não posso mais estar aqui nesse processo, é um processo mais manual, eu preciso ter um posicionamento mais estratégico, eu preciso entender a minha demanda hoje dentro da empresa, o meu papel dentro da empresa e ser assertiva nesse papel. Então, não ter esse medo. E se tem uma coisa que a gente está bem alinhado, né, até ali com o Beto, que é o CEO da empresa, ele fala assim, olha, você entra no ataque, você sai do ataque, mas se você levou do ataque conhecimento, então
eu atingi o meu objetivo. Ele sempre fala isso para nós, né? E é isso que a gente procura fazer ali dentro. Uhum. Na Tecno a gente costuma dizer o seguinte: se você não deixar alguém no teu lugar, você nunca vai poder ser promovido. Exato. Então, assim, esse é uma... A gente faz muito isso lá também. Né? Você tem ali como é que chama aquele negócio do navio lá, que fica segura o navio? Eu esqueci o nome. Você tem uma âncora ali que fica te prendendo, porque você tem, às vezes tem até capacidade, tem outras oportunidades, mas o gestor olha e fala assim, mas eu não posso tirar o fulano de lá. Por quê? Porque ele é o único que faz tal coisa. Então, isso vira uma âncora pro teu próprio crescimento, Exato. né? Então, realmente aprender a delegar é de suma importância. Agora, quando vocês olham para o futuro, eu sei que, gente, a gente roda PDCA, né? A gente tá evoluindo a cada dia, né? E quando vocês olham para o futuro, o que vocês enxergam? Assim, falar, poxa, a gente ainda precisa melhorar aqui. Nesse sentido, pensando nessa temática, né? O que vocês enxergam que ainda precisa de melhoria? Tá acontecendo nesse momento, né? A gente tem que perceber as nossas fragilidades. O que a gente vinha fazendo e estava gerando resultado, em um determinado momento parou de dar aquele resultado, e ali a gente tem que observar uma fragilidade ali de algo que deu errado. Aí aquela questão que a gente falou lá no início, né? Aprender com os erros dos outros é importante, mas como a gente está ali no nosso processo, no nosso dia a dia, a gente acaba se deparando com erros que nós mesmos cometemos. E é lógico, né? A gente não está ali para cometer o erro de novo e de novo. Então, ali é o momento da gente falar, pera lá, não tá legal, tem uma fragilidade, aquele projeto que foi entregue, que até então a gente estava sendo muito bem sucedidos, com feedbacks positivos de cliente, numa sequência legal, teve um que interrompeu esse ciclo. O que aconteceu? Então hoje, dentro da TAC, nós estamos trabalhando para a gente tornar a nossa metodologia de implantação ainda mais robusta, para a gente poder ter uma entrega mais efetiva do que a gente já vinha fazendo, que já estava dando certo. Mas quando identificou essa fragilidade por algo que deu errado, aí a gente tem que parar e falar, vamos trabalhar para que isso não aconteça novamente, né? Então, olhando para o futuro, é isso, é você enxergar as suas fragilidades e trabalhar em cima delas, né? Não poder conviver com elas, né? Então, aí a gente sobe mais um degrauzinho aí nessa escala, né, de melhoria. O que foi bom até um determinado momento não significa que ele vai ser bom para o resto da sua jornada. Priscila? Falamos de gestão de pessoas muito humanizado, né? Falamos de pessoas, calor humano, mas eu acredito que dentre todos os processos aí do gestão de pessoas, a automatização desses processos, trazer muito mais ferramentas para nos ajudar no nosso dia a dia, a automatização desses processos, a inteligência artificial dentro do gestão de pessoas. Então, eu acho que essas são metas aí futuras, mas talvez também não tão futuras assim, porque já estamos nessa era, mas eu acho que a automatização desses processos principais é um ponto principal, e principalmente, né, capacitar as lideranças para o que está vindo aí, né? Estamos falando de uma geração, falando de gerações, falando de requisitos, né? Para fortalecer as nossas lideranças, para entender até mesmo o papel dela diante da motivação dessa nova geração que está vindo por aí. Boa. Sim. Muito bem. Para a gente finalizar, quantos anos a TAC tá fazendo esse ano? 32. Caramba, meu. 32 anos. É o dobro da TecnoSpeed. Faz quanto tempo você está lá, Wagner? Vai para 14 anos. Priscila? 3 anos. 3 anos. Então agora a última pergunta para vocês. Se você tivesse olhando para a TAC de 14 anos atrás e fosse dar um conselho para a TAC de 14 anos atrás, que conselho você daria? Olha. Pensa aí, Priscila. Quando a gente... É aquela situação, né? Eu queria ter as experiências que eu tenho hoje há 14 anos atrás. Né? Então, a gente sabe que isso é utopia, né? Então, o que eu falaria para a TAC?
olha, você vai acertar, você vai errar, mas você vai acertar mais do que você errou. Então, siga no mesmo rumo. Porque não adianta eu falar para você, ó, faz diferente. Porque tudo que nós nos deparamos fez a gente chegar até aqui. Uma nova sede, novas experiências, né? Com várias oportunidades, com perspectiva de crescimento. Então, eu falaria para ela, segue o mesmo rumo, sem mudar nada. Legal. Priscila, você agora. Olha, nós já somos uma empresa que tem referência no nicho aí na área de indústria de alimentos, né? E quando a gente fala nesse processo de indústria de alimentos, eu acho que são todas as empresas, né? Entender o que ela faz, se tornar melhor ainda nesse processo de ser referência, buscar soluções, entender quem ela é no mercado, poder trazer essa visibilidade ali para o cliente, mas também olhar para dentro dela, que somos feitos de pessoas, apesar de sermos uma empresa de software, né? Que ninguém vê especificamente o que nós fazemos, né? É uma venda difícil, é um processo difícil, mas olhar para dentro dela e saber que ela alcançou o objetivo dela, hoje ela é referência, ela é número 1 nesse ramo, e que ela está no caminho certo. E poder utilizar as ferramentas corretas, utilizar as pessoas corretas, né? Poder crescer nesse segmento. E ela tá indo bem. Então, fico feliz de fazer parte desse processo, né? Desses últimos 3 anos de crescimento. Então, eu fico muito contente de participar, de ser uma peça nesse crescimento, nesses 32 anos. Então, eu fico muito, muito feliz e honrada. E uma coisa que a Priscila falou, né? A matéria-prima lá para nós, TecnoSpeed, ATAC, não é plástico, não é metal, é isso aqui, né? São pessoas. Então, essa é uma matéria-prima que faz essas empresas serem diferentes, né? E a gente tem uma palavra de ordem na ATAC que é respeito. Resiliência, determinação, comprometimento, tudo isso faz parte do nosso dia a dia ali, a gente precisa ter isso, mas respeito é algo que a gente coloca lá como valor inegociável. Boa. Gente, muito obrigado aí pelo papo. Eu sempre aprendo muito quando trago os convidados aqui. Para a TecnoSpeed é um orgulho, né? São mais de 2.500 software houses que a gente tem no nosso portfólio, na nossa carteira de clientes. Mas é sempre muito bom quando a gente pode bater um papo assim, um tema tão relevante, conhecer as estruturas, conhecer novas formas de fazer. A gente aprende demais e obrigado por vocês se disporem a compartilhar esse conhecimento, essa vivência de vocês aqui no Além do Software. Muito obrigado mesmo, parabéns pela trajetória de vocês, parabéns pela trajetória da ATAC. É um orgulho para a TecnoSpeed ter a ATAC como cliente, agora vizinha, né? Vizinha Sim. de terreno aí, de sede. Nós também agradecemos porque é legal a gente falar daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Falando dos bastidores, falando das dificuldades, dos acertos, dos erros. E acredito que isso vai servir de exemplos, né, para outros que estão nesse processo de maturação e tal, como a gente olha para aqueles que estão mais avançados do que nós e a gente fala, poxa, vamos chegar lá também, vamos aprender como que eles fizeram. Então é uma troca de experiência, bacana e valeu. Agradecemos também. Obrigada, Jonathan. Obrigada, TecnoSpeed, aí pelo convite. É um momento muito especial. Então, muito em breve estaremos ali do lado. Passe lá para tomar um cafezinho conosco, conhecer. Com certeza. E estamos aqui, então, porque for preciso. E agradeço muito o convite. Foi muito especial. Boa. Valeu, gente. Obrigado aí novamente ao pessoal da ATAC e até o próximo Além do Software. Valeu!